Fala, fiel! Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do todo-poderoso Corinthians. Antes, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Timão. Agora, vamos para uma notícia. O clima no mundo do futebol amanheceu completamente diferente depois que um suposto recado de Cristiano Ronaldo ao Corinthians começou a circular nos bastidores esportivos. A informação, tratada como rumor, tomou conta das redes sociais, das mesas redondas e até de quem não acompanha o futebol tão de perto, mas que entende o tamanho do que isso representaria. A torcida do Timão, que já está acostumada a viver intensamente cada sonho e cada possibilidade, simplesmente explodiu de euforia quando surgiram relatos de que CR7 teria falado abertamente sobre o desejo de vestir a camisa alvinegra em 2026. A notícia se espalhou como pólvora e, mesmo sem confirmação oficial, o burburinho foi tão grande que virou praticamente um fenômeno digital. É como se, de repente, o Corinthians tivesse sido puxado para o centro do universo do futebol mundial, com internautas debatendo timelines, possíveis contratos e até como seria a apresentação de um dos maiores jogadores da história no clube brasileiro. Não é exagero dizer que esse rumor mexeu com a emoção de milhões de torcedores, que já começaram a imaginar a Neoquímica Arena completamente lotada para receber o craque português. O suposto recado de Cristiano Ronaldo, segundo fontes próximas do jogador, teria sido direcionado especificamente ao Corinthians como um sinal de respeito e admiração pelo tamanho da torcida e pela paixão que o clube desperta. Em um cenário onde o futebol internacional e o sul-americano raramente se cruzam nesse nível, a simples menção do nome de CR7 associada ao Timão foi suficiente para incendiar debates acalorados. Muitos fãs acreditam que o jogador, já consolidado como lenda mundial, busca um desafio que vá além dos holofotes tradicionais da Europa e do Oriente Médio. E o Corinthians, com sua massa apaixonada, seu estádio vibrante e sua cultura de resistência, representaria exatamente esse tipo de experiência única. Nas redes, vídeos, montagens e edições de Cristiano Ronaldo com o uniforme preto e branco dominaram as linhas do tempo, e torcedores de todas as idades comentaram emocionados sobre a possibilidade. Até quem costuma tratar boatos com frieza desta vez se viu envolvido pela grandiosidade da história, imaginando o impacto de um ícone global entrando em campo sob o som ensurdecedor de "Vai, Corinthians!". A cada minuto que passa, mais detalhes especulativos surgem sobre como teria sido esse suposto recado do craque português. Comentam que Cristiano Ronaldo, conhecido por escolher suas palavras com precisão e por jamais se pronunciar de forma aleatória, teria deixado claro que vê o Corinthians como um clube único no cenário mundial. Para muitos analistas, a postura do jogador faz sentido se considerarmos o charme histórico do Timão, que sempre atraiu a atenção de grandes nomes por sua torcida gigantesca e por sua presença marcante no futebol sul-americano. A ideia de um dos maiores artilheiros da história demonstrar interesse em vivenciar o clima de arquibancada brasileiro, com bandeirões tremulando e cantos intermináveis, simplesmente mexeu com a imaginação coletiva. A repercussão foi tão forte que até rivais pararam para assistir ao caos positivo que tomou conta da Fiel. Enquanto isso, programas esportivos passaram a discutir possibilidades contratuais, adaptação ao futebol brasileiro e o impacto midiático que Cristiano Ronaldo geraria caso realmente desembarcasse no Parque São Jorge em 2026.
A realidade é que a torcida do Corinthians não precisa de muito para transformar um rumor em espetáculo, e desta vez não foi diferente. O nome de Cristiano Ronaldo, ligado mesmo que informalmente ao clube, fez com que milhares de torcedores passassem o dia inteiro comentando, repostando e criando teorias sobre como esse suposto recado teria chegado ao Brasil. Alguns afirmaram que o próprio staff do jogador estaria avaliando mercados emergentes. Outros defendem que se trata apenas de uma brincadeira de bastidor que tomou proporções gigantescas. Mas, independentemente da origem, a verdade é que o rumor ganhou vida própria. E como sempre acontece no futebol, quando uma narrativa envolve paixão, ídolos e a possibilidade de algo grandioso, ela se transforma em combustível emocional para a torcida. Nos bares próximos à Neoquímica Arena, o assunto dominava todas as mesas, com corintianos imaginando como seria ver Cristiano Ronaldo comemorando um gol com a camisa 7 alvinegra. Para muitos, só essa possibilidade já vale a empolgação. A cada hora que passa, mais jornalistas, influenciadores e até ex-jogadores começaram a comentar sobre o tema, alimentando ainda mais o frenesi que já era gigantesco. A possibilidade de Cristiano Ronaldo jogar no Corinthians em 2026 se tornou um misto de sonho e realidade paralela, com especialistas tentando entender o que poderia levar o craque a considerar o futebol brasileiro. Alguns defendem que seria a vontade de fazer história em outro continente. Outros acreditam que CR7 se encantou pela energia e pela intensidade da torcida corintiana, algo que ele sempre reconheceu como especial quando falava sobre o futebol sul-americano. O rumor cresceu tanto que influenciadores começaram a produzir vídeos longos analisando cada detalhe possível, desde o cenário político do clube até o impacto financeiro de uma contratação desse nível. O assunto simplesmente tomou conta de tudo, transformando um dia comum em um dos mais movimentados do ano para uma torcida. Nesse cenário de pura euforia, até jogadores do atual elenco do Corinthians foram perguntados sobre o rumor e, mesmo sem confirmação, muitos deixaram escapar sorrisos e comentários positivos sobre a possibilidade. É como se o simples fato de Cristiano Ronaldo ter mencionado o clube já tivesse criado uma atmosfera diferente no ambiente interno. A ideia de dividir o vestiário com um atleta reconhecido mundialmente por sua disciplina, profissionalismo e história vencedora mexeu com o imaginário de todos. Para a torcida, então, nem se fala. Lives ao vivo explodiram em audiência, páginas de torcidas aumentaram sua movimentação e novos perfis surgiram apenas para acompanhar a novela CR7 Timão. E mesmo que tudo permaneça no campo da especulação, o rumor já escreveu seu nome na história recente da torcida corintiana. Lembrando a todos que, no futebol, a magia está justamente naquilo que ainda não aconteceu, mas que poderia acontecer. O clima continuou fervendo nas horas seguintes, como se o Corinthians tivesse sido catapultado para uma dimensão paralela onde tudo é possível. E os torcedores, sempre passionais, começaram a tratar o rumor como se fosse quase uma profecia prestes a se cumprir. A possibilidade de Cristiano Ronaldo jogar no Timão em 2026 virou assunto de família, de escola, de trabalho e até de grupos de WhatsApp que não falavam de futebol há meses. É impressionante como um rumor bem colocado tem o poder de mobilizar uma nação inteira, e com a Fiel não é diferente. Vídeos de torcedores chorando de emoção circularam pela internet.
Montagens da apresentação do craque bateram milhões de views, e até camisetas não oficiais com o nome Cristiano Ronaldo 2026 começaram a aparecer. A energia do torcedor corintiano, capaz de mover montanhas, transformou uma simples especulação em um acontecimento cultural que ninguém conseguiu ignorar. Enquanto isso, alguns comentaristas esportivos, mais cautelosos, tentaram esfriar o clima, dizendo que era cedo para criar expectativas tão altas. Mas o discurso não colou. A Fiel sabe sonhar como ninguém, e quando o assunto é grande demais, não existe freio emocional. Muitos analistas apontaram que Cristiano Ronaldo, mesmo aos 41 anos em 2026, ainda teria condições físicas superiores às de muitos atletas mais jovens. A mentalidade vencedora do craque, combinada com a intensidade do futebol brasileiro, poderia resultar em um casamento perfeito, capaz de impulsionar a marca Corinthians ainda mais no cenário mundial. A discussão rapidamente deixou de ser apenas sobre futebol e se transformou em um debate sobre impacto social, marketing, legado e emocional coletivo. E a cada conversa, a sensação de que algo extraordinário poderia acontecer se fortalecia ainda mais entre os torcedores. A partir desse momento, o rumor ganhou um novo nível. Especialistas começaram a comparar um possível anúncio de CR7 pelo Corinthians ao maior evento midiático da história recente do futebol sul-americano. Imagine câmeras do mundo inteiro posicionadas na Neoquímica Arena, drones sobrevoando Itaquera, jornalistas disputando espaço apenas para registrar a chegada do craque português ao Brasil. Essa imagem, até então imaginária, se tornou um dos temas mais comentados nas redes, como se fosse um trailer cinematográfico pronto para ser exibido. A ideia de Cristiano Ronaldo no timão tomou forma em teorias de apresentação, número da camisa, discurso inicial, relação com a torcida e até possíveis comemorações icônicas. A narrativa estava completa. Um ídolo mundial, um dos clubes mais populares do planeta e uma torcida que transforma qualquer acontecimento em algo monumental. A torcida, sempre criativa, começou a montar vídeos de apresentação, usando músicas épicas, trechos de gols históricos de Cristiano Ronaldo e imagens da arena lotada. O resultado eram produções tão emocionantes que muitos torcedores afirmaram ter se arrepiado só de assistir. Esse tipo de conteúdo viral reforçou ainda mais o clima de "isso vai acontecer", mesmo sem nenhuma confirmação oficial. O Corinthians, claro, permaneceu em silêncio absoluto, mas o silêncio apenas alimentou a imaginação do povo. Afinal, quem conhece os bastidores do futebol sabe que grandes negociações começam assim, discretas, misteriosas e cheias de sinais indiretos. E quando o nome envolvido é Cristiano Ronaldo, qualquer gesto vira motivo para especulações. Alguns torcedores mais empolgados até juraram que o craque curtiu posts relacionados ao timão, embora nada disso tenha sido comprovado. No universo dos rumores, as emoções falam muito mais alto do que a razão. Com o passar das horas, rivais do Corinthians começaram a comentar com aquela mistura de ironia e preocupação. Afinal, mesmo tratada como rumor, a possibilidade de CR7 no futebol brasileiro seria capaz de alterar completamente a dinâmica do cenário nacional. Patrocínios, transmissões, arrecadação de bilheteria, atenção internacional, tudo seria afetado de forma gigantesca. Alguns rivais brincaram dizendo que era impossível. Outros torceram para que o rumor não se concretizasse, enquanto uma parte preferiu o silêncio. Talvez já temendo enfrentar o craque português em clássicos históricos.
A verdade é que, independentemente de posição no futebol, ninguém conseguiu ignorar a magnitude do que estava sendo comentado. O Corinthians entrou no centro do planeta futebol por algumas horas, e isso foi suficiente para mover mercados, tendência nas redes e debates em vários países. E assim, mesmo que tudo ainda esteja no campo do rumor, a torcida do Corinthians vive um dos momentos mais intensos dos últimos tempos. Cristiano Ronaldo mandar um recado ao clube demonstrando interesse em jogar no Timão em 2026 leva a imaginação coletiva a níveis estratosféricos. É como se cada torcedor estivesse vivendo um sonho acordado, imaginando a arena explodindo em festa, os narradores em delírio e o mundo inteiro olhando para São Paulo. No final das contas, o futebol é feito disso: emoção, expectativa, narrativa e paixão. E se hoje o rumor parece apenas um boato gigante, amanhã ele pode se transformar em manchete oficial. Porque no Corinthians, tudo é possível. E quando a Fiel decide acreditar, não há rumor que morra. Ele vira história. O impacto do rumor fez com que jornalistas internacionais também começassem a mencionar o Corinthians em suas análises, algo que não acontece todos os dias. Veículos esportivos ao redor do mundo passaram a tratar o Timão como possível destino de uma das figuras mais influentes da história do futebol. E isso, por si só, já elevou o patamar da discussão. Torcedores brasileiros ficaram impressionados ao ver comentaristas europeus citando a Neoquímica Arena, a Fiel Torcida e até episódios marcantes da história corintiana como referências culturais. De repente, o rumor deixou de ser apenas um assunto nacional e ganhou contornos globais. Como se o futebol parasse por alguns instantes para imaginar o que significaria a chegada de Cristiano Ronaldo ao Brasil. Esse movimento internacional aumentou ainda mais a empolgação, criando uma atmosfera quase cinematográfica em torno da possibilidade. Era como se o mundo inteiro estivesse olhando para Itaquera, esperando para ver se o improvável realmente poderia acontecer. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. No meio de toda essa explosão de emoções, começaram a surgir relatos de que empresários próximos ao craque estariam analisando o mercado brasileiro com mais seriedade do que se imaginava. Mesmo sem confirmação oficial, a simples sugestão de que o entorno de Cristiano Ronaldo teria interesse em entender as dinâmicas financeiras e estruturais do Corinthians jogou mais lenha na fogueira. Alguns torcedores começaram a especular que o projeto de 2026 poderia envolver algo maior do que um simples contrato. Talvez um movimento estratégico para consolidar uma fase final de carreira com impacto histórico. A ideia ganhou força entre comentaristas que enxergam o Brasil como um ambiente competitivo, mas apaixonado, que proporcionaria ao craque uma visibilidade emocional que ele não encontraria em outros mercados. E enquanto tudo isso acontecia, a torcida do Timão seguia criando teorias, vídeos, camisas e até músicas imaginando a chegada do ídolo português. Outro ponto que aumentou ainda mais o burburinho foi a especulação de que Cristiano Ronaldo teria se encantado com o estilo de apoio da Fiel, principalmente após vídeos de grandes festas alvinegras circularem intensamente nas redes sociais. A narrativa surgiu de fãs que acreditam que o craque, acostumado a jogar em estádios gigantescos, poderia sentir uma conexão especial com a energia quase tribal da torcida corintiana.
Montagens de CR7 entrando em campo sob fumaças pretas e brancas, com a Gaviões da Fiel conduzindo um espetáculo visual, viralizaram em questão de minutos. Mesmo sendo apenas obras de imaginação, o impacto emocional foi tão forte que muitos torcedores confessaram ter se emocionado só de imaginar a cena. E é justamente aí que o rumor se fortalece, na capacidade de mobilizar imaginação, desejo e identidade coletiva. O Corinthians, mais uma vez, virou palco de um sonho grandioso, típico de sua história marcada por feitos impossíveis que se tornaram realidade. Com o rumor já estabelecido como um dos temas mais comentados do ano, a dúvida que restava no ar era: até onde isso pode ir? Mesmo que ainda não exista qualquer confirmação, a intensidade com que a torcida abraçou a possibilidade mostra o quanto o Corinthians tem força para transformar qualquer narrativa em algo gigantesco. A chegada de Cristiano Ronaldo seria um marco sem precedentes, capaz de redefinir o futebol brasileiro e colocar o Timão em um patamar internacional jamais visto. Mas mesmo que tudo permaneça apenas no campo da especulação, o rumor já cumpriu seu papel. Uniu a torcida, gerou esperança, trouxe debate e mostrou ao mundo a grandiosidade do Corinthians. Se um simples recado já provocou tudo isso, imagine o impacto caso um dia se torne oficial. No fim das contas, no universo corintiano, o impossível não é um limite. É apenas o começo da conversa. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!